Quanto de fato o Corinthians economizou com a saída de quase 50 jogadores desde o início da temporada? No vídeo de hoje do canal do Nicola te dou detalhes sobre essa matemática. Preciso contar sobre novidades envolvendo Alan Franco e Rodrigo Nestor no São Paulo. Quero falar ainda sobre Luiz Adriano, que está fora das duas grandes decisões do Palmeiras nessa semana e ainda foi multado para completar o tamanho do investimento dos mecenas do Atlético Mineiro, investimento próximo de 400 milhões de reais no Galo. Por último, mas não menos importante, a vitória espetacular do Santos contra o São Lourenço na Argentina e a classificação do Fortaleza à próxima fase da Copa do Brasil. Fala aí pessoal, sou o Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, bem legal ter vocês por aqui. Antes de passar as informações, só pedir para deixarem like no vídeo, para se inscreverem no canal apertando esse botãozinho vermelho de inscreva-se. Também queria lembrar que tem programa do Nicola de segunda a sexta-feira, sempre às 8 horas da noite. Nessa quarta-feira vamos entrevistar o presidente Milton Bivar do esporte e também vamos bater um papo bem legal com o Ricardo Moreira, que é o representante, é o diretor executivo de futebol do Orlando City, time da Major League Soccer. Ótima chance para a gente falar um pouquinho a respeito de Alexandre Pato. Bom, bora começar o vídeo, não sem antes dar uma dica super importante. Passando para dizer que esse vídeo tem um oferecimento de 1xBet, casa de apostas esportivas, que tem como parceiros Liverpool, Chelsea, entre vários outros clubes pelo mundo. Na 1xBet os lucros podem ser grandes, os pagamentos são rápidos e o método de apostas na internet é extremamente confiável. Quer mais? Então saiba que na 1xBet você vai poder apostar em vários outros esportes, além dos esportes, aumentando suas chances de ganhar. Os principais campeonatos de futebol do mundo estão na 1xBet e todo dia é dia de apostar. Então faça agora mesmo sua aposta na 1xBet. E tem boa notícia para você que é iniciante. Se você perder sua aposta, a casa te retorna até $10. Pegue o link da 1xBet na descrição desse vídeo e usando o meu código promocional Nicola, você ainda vai ter o dobro do valor do seu depósito. Então é isso. Bora lá apostar e boa diversão para você com a 1xBet. Agora sim, bora começar o vídeo falando sobre o Fortaleza, que com gol de Pikachu aos 34 minutos da etapa final, garantiu classificação na terceira fase da Copa do Brasil. Vitória por 1-0 apertada, magra, contra o Ipiranga, time do Rio Grande do Sul, 0-0 do primeiro tempo. Segundo tempo complicado, de poucas chances, o Iago Pikachu numa cobrança de falta garantiu a classificação à terceira fase e mais R$1.700.000 nos cofres do Fortaleza. É esse o prêmio pago pela CBF aos times que alcançam a terceira fase da competição nacional. Dessa maneira, Fortaleza já faturou pela participação nas três fases R$3.600.000 até aqui. A curiosidade é que o Pikachu, durante os 5 anos jogando pelo Vasco da Gama, cobrou quase 30 faltas e não fez nenhum gol. Logo na primeira cobrança de falta com a camisa do Fortaleza, ele balançou as redes. Era seu terceiro jogo e a primeira cobrança de volta. Especial o momento pro torcedor do Fortaleza e também pro Iago Pikachu. A partir de agora não dá para saber quem será o próximo adversário do Fortaleza. Fortaleza vai ter de aguardar pelo sorteio. O que dá para contar é que no sábado, em jogo da Copa do Nordeste, o Fortaleza enfrenta o Confiança no Batistão. Bora falar agora sobre os times brasileiros na pré-Libertadores. O Santos começou com o pé direito os confrontos contra o São Lourenço. Vitória na Argentina por 3-1, em jogo em que o Santos foi quase sempre melhor do que o rival argentino. Gols do Marinho, do Lucas Braga e do Ângelo. O gol do Ângelo já nos acréscimos para assegurar uma situação muito confortável. O Santos só perde a classificação se em casa na próxima terça-feira for derrotado, por exemplo, por 3-0. Até um 2-0 classifica o Santos à próxima fase. É bem verdade que se o Santos perder por 4-2, por 5-3, por 6-4, acaba ficando eliminado, mas a situação é extremamente confortável, especialmente pelos 3 gols marcados fora de casa. Vale a lembrança de que o gol único anotado pelo São Lourenço na Argentina foi de Ángel Romero, ex-atacante do Corinthians. Só para completar, o Ângelo, com o gol anotado no finalzinho, se tornou o mais jovem atleta a marcar um gol na Libertadores da América em toda a sua história. 16 anos, 3 meses e 16 dias, ele também já era o mais jovem jogador a estrear na principal competição sul-americana. Só contei que o Santos foi melhor durante quase todo o jogo,
levou uma pequena pressão depois de tomar o 2-1, mas no contra-ataque acabou chegando ao gol do 3-1. Peixe que já havia assegurado US$ 1 milhão com as presenças na segunda e na terceira fase da pré-Libertadores. Se de fato confirmar a passagem para a fase de grupos, vai ter direito a mais US$ 1 milhão. 2 milhões somados, especialmente nessa época de pandemia, com enormes dificuldades, vão cair como uma luva na Vila Belmiro. Jogo da volta marcado para o Mané Garrincha em Brasília na próxima terça-feira. Ainda não há o aval do Ministério Público e do governo paulista para jogos realizados nem na Vila Belmiro, muito menos na cidade de São Paulo. Só para completar, queria contar sobre o Grêmio, que entraria em campo nessa quarta-feira para enfrentar o Independente Del Valle, jogo marcado para Quito. Mas a partida não vai mais acontecer nem nessa quarta-feira, nem no Equador. Tudo porque o Grêmio foi impedido de participar, de fazer um treino nessa terça-feira. O Grêmio levou essa situação à Conmebol, que consultou as autoridades equatorianas, perguntando se elas eram capazes de garantir a realização do jogo nessa quarta-feira. Não houve resposta e a Conmebol decidiu marcar o jogo para sexta-feira no Defensores del Chaco, no Paraguai, na cidade de Assunção. Aí você pode estar se perguntando o porquê das autoridades equatorianas terem agido desse jeito. Tudo porque 2 atletas do Grêmio que estão no Equador testaram positivo lá durante a viagem. Só para recapitular, o Paulo Miranda na semana passada havia testado positivo. Depois foi a vez do Renato Gaúcho, o Renato nem embarcou com o time, assim como o Paulo Miranda. Já o Paulo Vitor, o goleiro, e o Wanderson, lateral direito, testaram positivo já em território equatoriano. E muito preocupados com a possibilidade de contaminação em massa, as autoridades equatorianas vetaram que o Grêmio treinasse nessa terça-feira, também não deram garantia de que o jogo aconteceria, por isso a Conmebol tomou as rédeas da situação e já marcou a partida para a próxima sexta-feira. Nessa quarta, o Grêmio embarca de Quito rumo a Assunção, no Paraguai, para poder fazer a preparação final para o jogo. A partida de volta está marcada para a semana que vem, no Rio Grande do Sul. Uma das perguntas que mais me fazem aqui no canal do Nicola é sobre as dívidas do Atlético Mineiro, e o Rubens Menin, um dos principais investidores no Atlético Mineiro, deu explicações importantes ao longo dessa terça-feira em entrevista à Rádio Bandeirantes. Ele admitiu que as dívidas do Atlético hoje giram de fato na casa de R$ 1 bilhão. Essa é a má notícia. A boa notícia é que desse 1 bilhão, 400 milhões de reais vieram de empréstimos feitos por ele, por seu filho Rafael Menin e também pelo Ricardo Guimarães, que é dono do banco BMG. É importante contar que desses 400 milhões de reais não há juros. Os mecenas, os investidores atleticanos, em nome de emprestarem dinheiro ao time do coração, decidiram não cobrar nenhum centavo de juros. Se o Atlético fosse recorrer, por exemplo, a um banco para pegar esses 400 milhões de reais, teria um custo anual de 50 milhões de reais. Dá uma olhada no benefício que o Atlético Mineiro teve com a concessão desse empréstimo. O Menin confirmou que essa grana de 400 milhões de reais foi investida especialmente na contratação de atletas, e quando o Atlético Mineiro vender esses jogadores, vai devolver o dinheiro sem juros nem correção monetária aos investidores. Só para arrematar, vale contar que o Atlético tinha no final do ano de 2019 uma dívida de 746 milhões de reais. Ela foi bastante ampliada, batendo na casa de 1 bilhão de reais. O Atlético promete para o mês de abril uma divulgação com todos os detalhes a respeito das suas dívidas. Vai rolar um Galo Business Day, em que o Atlético pretende tratar com toda a transparência do mundo as questões financeiras para tentar se tornar cada vez mais viável para possíveis novos investidores. Destaquei uma frase do Menin falando a respeito desse assunto, abre aspas: compramos jogadores bons, com certeza que terão mercado. O Atlético vende os jogadores na hora certa e devolve o dinheiro. Não queremos que o Atlético tire dinheiro de outras receitas. Quando vender os jogadores, paga a gente sem prazo, fecha aspas. Quero falar agora sobre o Palmeiras, que não terá Luiz Adriano nas 2 partidas decisivas dessa semana. Nessa quarta-feira à noite, o Palmeiras entra em campo para enfrentar o Defensa e Justiça, partida de ida da Recopa Sul-Americana. No domingo, faz o jogo da Supercopa contra o Flamengo, jogo único valendo taça contra o Rubro Negro. Jogo da Recopa ainda tem a partida de volta marcada para a próxima quarta-feira. Nesse momento, a partida está marcada para o Mané Garrincha. O Palmeiras ainda sonha com a possibilidade de transferir o jogo para o Allianz Parque. Por que o Luiz Adriano está fora? Porque no fim da semana passada ele testou positivo mais uma vez para a Covid-19. Já havia testado positivo. O Luiz Adriano até entende que não está com a Covid, mas como testou positivo, acabou sendo impedido de participar tanto do jogo dessa quarta, como também vai ficar de fora da partida do próximo domingo.
O grande problema é que o Palmeiras orientou o Luiz Adriano a ficar em casa, distante de todos, em repouso, mas nessa segunda-feira o atacante decidiu levar sua mãe a um shopping na região muito próxima do estádio do Palmeiras para que ela pudesse fazer compras. O Luiz Adriano até deu a justificativa de que a mãe não dirige, estava precisando fazer compras, então ele deu essa carona. Na saída do shopping, por causa de um acidente, o Luiz Adriano acabou atropelando uma pessoa que estava de bicicleta, a pessoa foi socorrida, está bem, não há nenhum problema em relação a isso. O grande lance é que com o atropelamento o Palmeiras descobriu que o Luiz Adriano descumpriu aquilo que havia sido combinado, de que ele ficaria em casa de forma isolada. E por isso o Palmeiras decidiu multar o Luiz Adriano em um percentual do seu salário. Esse percentual do salário será revertido em cestas básicas e vai ser doado para instituições de caridade. Uma mancada do Luiz Adriano no momento importante da temporada em que o Palmeiras precisaria dele. Sem a presença do seu centroavante, vai haver a necessidade do Abel Ferreira em recriar o sistema ofensivo. O Rony pode ser uma alternativa um pouquinho mais avançado, como um falso 9, ou o Palmeiras pode abrir mão dessa figura de uma presença mais forte dentro da área, apostando na velocidade pelos lados do campo. Queria muito saber a sua opinião. Como é que você viu toda essa história do Luiz Adriano? A punição é justa? O Luiz Adriano merece um castigo maior? Use o espaço para comentários para deixar sua sugestão. Bora falar agora sobre o Corinthians e a economia gigante com a saída de quase 50 atletas desde a virada do ano. Tem todo tipo de situação nessa lista de 50 jogadores que já deixaram o timão. Alguns em fim de contrato, só para lembrar alguns casos, do Bocelli, que ganhava R$900 mil por mês, o René Júnior, volante, o Marcial, também volante, não tiveram seus contratos renovados. A lista conta com atletas que pertenciam ao elenco principal do Corinthians e foram emprestados ou negociados em definitivo. Casos do goleiro Walter, do zagueiro Marlon, do atacante Cafu, do volante Ederson, o Ederson no Fortaleza, o Cafu no Cuiabá, o Marlon e o Walter também no Cuiabá. Alguns outros jogadores estavam emprestados e voltaram a ser emprestados, muitas vezes até para outros clubes, só para citar alguns casos. O Sornosa está jogando no México, o André Luiz, o Matheus Jesus, o Matheus Alexandre, são alguns casos de atletas reemprestados. Houve uma verdadeira limpa no time sub-23, foram mais de 20 atletas dispensados, desligados ou que não tiveram seus contratos renovados. O grande ponto é que esses atletas do sub-23 custavam pouco, a folha salarial de toda a delegação do time sub-23 era de mais ou menos R$200 mil por mês. Você deve estar muito curioso para saber qual o tamanho da economia do Corinthians com toda essa debandada, certo? Conversei com Wesley Mello, que é o diretor financeiro do Corinthians, e repassei a pergunta para ele. Ele calcula que o Corinthians tenha economizado aproximadamente R$2,5 milhões com tantas saídas. R$2,5 milhões por mês. Se a gente multiplicar por ano, essa conta ultrapassa os R$30 milhões, contando também 13º e férias. Números bastante expressivos para um clube que precisa enxugar sua folha de pagamento. Vale a lembrança de que o Corinthians tinha até outro dia a terceira maior folha salarial do país, mesmo com um time extremamente criticado e bem distante das primeiras colocações. A maior folha salarial do país é do Flamengo, algo na casa dos R$23 milhões. A segunda era do Palmeiras, com algo na casa de R$14,5 milhões, quase 15, e o Corinthians tinha uma folha de R$14 milhões. Nas próximas semanas, o Timão também deve abrir mão das presenças ou das permanências do Gemerson e do Otero. A situação do Casares estava praticamente definida em relação a uma renovação do contrato. Hoje já não dá para ter tanta certeza em relação a essa renovação. Então o Corinthians tentando enxugar sua folha, tentando evitar custos, até por isso não contratou reforços até esse momento. Bora fechar o vídeo falando sobre o São Paulo com dois jogadores em pauta. Primeiro, Alan Franco. Desde a semana passada, vários de vocês têm me perguntado se o volante do Atlético Mineiro pode ser contratado pelo São Paulo. Essa especulação começou quando do interesse do Atlético Mineiro na contratação do Tietê. Desde então venho te dizendo que a negociação nada teria a ver com Alan Franco. De fato, o Tietê poderia ir para o Galo, como já foi, empréstimo por uma temporada. O Atlético só paga R$500 mil se o Tietê completar pelo menos 25 jogos. Se não completar, o Atlético não paga absolutamente nada pelo empréstimo, assume 100% dos salários. Mas a história do Alan Franco voltou com força ao longo da terça-feira.
Repassei a pergunta para uma fonte minha dentro do São Paulo para saber se haveria alguma possibilidade de contratação do Alan Franco e mais uma vez esse dirigente do São Paulo me assegurou que o Alan Franco não faz parte dos planos. Volante de 22 anos de idade, contratado do Independente Del Valle na temporada passada pelo Galo, no ano passado disputou 33 jogos e 3 gols, ainda não estreou na atual temporada, é muito bom jogador, mas o São Paulo nesse momento pensa em dar uma enxugada na folha e não fazer movimentos contrários de contratação. Sobre Rodrigo Nestor, renovação extremamente chata, virou uma novela mexicana. O contrato dele termina em novembro, a partir de maio ele já pode assinar um pré-contrato. E o São Paulo tem feito toda a pressão do mundo para que o Nestor aceite logo a prorrogação desse contrato. São Paulo já fez várias propostas, até essa atual diretoria já fez pelo menos 2 ofertas. Uma delas, a penúltima, previa que o Rodrigo Nestor ganharia 3 vezes mais, por exemplo, do que o Wellington, lateral esquerdo da seleção de base e que tem atuado uma vez ou outra como titular do time principal. Rodrigo Nestor não aceitou. O São Paulo já decidiu, porém, que não pagará ao Nestor salários compatíveis, por exemplo, com o do Igor Gomes, com o do Sara e com o do Lisieiro. São jogadores há mais tempo no time principal. Os dirigentes não acham justo que o Rodrigo Nestor já chegue ocupando esse espaço ou esse status. E há um impasse em relação às condições dessa renovação do contrato. São Paulo já começa a cogitar a possibilidade de perdê-lo. Nessa terça-feira, o presidente tricolor Júlio Casares deu uma entrevista ao canal do Arnaldo e do Tirone aqui no YouTube e disse o seguinte, abre aspas, nós acreditamos na renovação do Rodrigo Nestor, embora o São Paulo tenha a sua base orçamentária e eu tenho a convicção de que ele renovará o contrato, fecha aspas. Esse é um discurso protocolar, é o que o presidente do São Paulo precisa dizer diante dos microfones, mas internamente já existe bastante preocupação em relação à possibilidade de o Nestor não ceder e acabar indo embora do tricolor de graça. Bom, pessoal, eram todas essas as informações que eu queria dividir com vocês no vídeo de hoje do canal do Nicola. Espero que vocês tenham curtido o vídeo e deixem um like por aqui. Quem ainda não se inscreveu, vai sentar o dedo nesse botãozinho vermelho de inscreva-se para ajudar o canal do Nicola a continuar crescendo. A gente se vê no final da tarde com mais um vídeo e a partir das 8 horas da noite com o programa do Nicola. Espero por todos vocês. Até lá, tchau, tchau!